Hoje, o tema da nossa live vai ser o retorno do Anunnaki, Enki. Como eu falei, alguns canais já estão fazendo, as suas lives, colocando seu conhecimento. Eu já assisti vários. Na verdade, eu gostaria de complementar, fazer um trabalho em conjunto com esses canais, dando as informações que ainda faltam, porque muita gente não tem a mínima noção nem de quem são os Anunnakis e nem quem é Enki. Já ouviu falar, mas quem é realmente? O que foi feito? Por que diz que ele está voltando? Várias canalizações, inclusive já livros, escritas, documentos históricos citam a volta do deus Enki. Então vou explicar direitinho para vocês, para que vocês tenham conhecimento e dessa forma vocês saibam lidar com esse momento tão especial que nós estamos passando, tá bom? Então a primeira pergunta que nós temos que fazer é: quem é Enki? Se você for ali no Google, se você for pesquisar um pouco mais, o Enki era uma divindade da mitologia suméria, conhecido mais tarde como Ea ou Eássaro, nas culturas acadiana, e na cultura babilônica. Era o deus da água doce primordial, sabedoria e criação, e foi cultuado desde 3.500 a.C. até 1750 a.C. como Enki, e posteriormente, de 1900 a.C. até 200 a.C. como Ea. Isso é o que se tem, o básico do Google. Trouxe aqui para vocês porque é isso que as pessoas têm o acesso hoje. Então, vocês veem que não é muito o que se tem de acesso. Essa informação é importante. Enki, ele é o Deus no Novo Testamento. Então, quando você tem o Novo Testamento, o Deus que é mencionado no Novo Testamento era Enki. Depois nós vamos falar mais um pouquinho, porque o Enki tinha um irmão. Então, já vou dar Enki e Enlil. Enlil é o deus do Velho Testamento. Então, nós temos dois deuses retratados na história, retratados documentalmente no Novo Testamento e no Velho Testamento. Então, Enki é o deus do Novo Testamento, que era um deus amoroso, um deus misericordioso, era um deus muito Deus, no bom sentido. Ele era muito compreensivo e assim por diante. Já o Enlil era o Deus do Velho Testamento. Então, se você pegar o Deus no Velho Testamento, ele é um Deus rancoroso, ele é um Deus punitivo, ele é um Deus que julga, ele é um Deus rancoroso, ele é um Deus da guerra. Então, são dois deuses. Em hebraico, que foram escritos os testamentos, diziam-se que a palavra era Elohim. Elohim significa deuses, plural. Então, na verdade, existiam dois deuses naquela época, que era Enki e Enlil, tá bom? Depois a Igreja Católica simplesmente resolveu unir esses dois. Então, para aqueles que estudam realmente a Bíblia, você vê que você tem um Deus ali que é meio que bipolar, Uma hora ele é bom, uma hora ele é misericordioso, a outra hora ele julga, a outra hora ele pune, a outra hora ele é amoroso, ele é compreensivo, porque, na verdade, são dois deuses, tá bom? Isso é só para dar mais uma informação para você. E o Enki, ele era um nibiruano da sexta dimensão. Então, aqui começa vocês a terem um contato de quem realmente era. Aí nós vamos entrar aonde? Nós vamos entrar, quando você fala nibiruano, claramente, nós vamos ter que falar de Nibiru. Nibiru, já muito falado, muito comentado, então eu vou falar resumidamente, claro, mas para vocês terem uma ideia. Nibiru, ele é um planeta-nave, uma força estelar criada pela Confederação Galáctica para proteger esse quadrante da nossa galáxia. Existe toda uma história, Originalmente, Nibiru foi habitada pelos sirianos e pleiadianos, porém outras raças foram viver lá também, e essa miscigenação criou a raça nibiruana. No final da Grande Guerra Galáctica, Nibiru foi severamente avariado e seus habitantes estavam morrendo aos milhares. Aí teve a Grande Guerra Galáctica. Então, é um assunto muito aprofundado. Eu abordo todo esse assunto no curso Expansão da Consciência, que eu sei que muitos de vocês são meus alunos, mas aqui eu só estou dando uma noção para vocês saberem o que é realmente Nibiru, que ele não é só um planeta, na verdade, ele é uma nave.
Por isso que ninguém sabe quando ele passa ao certo. O único modo de salvar a grande força estelar da Federação Galáctea, ou seja, Nibiru, era encontrar grandes quantidades de ouro para mantê-la em suspensão no campo de força ao redor de Nibiru. Isso protegeria a força estelar da radiação que varria do espaço. Durante a Grande Guerra Galáctica, os reptilianos atacaram muito Nibiru, porque Nibiru estava destruindo a base, que era um planeta no nosso sistema solar chamado Maldek. E nessa guerra, Nibiru foi muito bombardeada atomicamente, e Nibiru, como é uma nave, o planeta é habitado internamente, dentro do planeta. Na verdade, existem muito mais planetas habitados intra do que na superfície, que a superfície é muito perigoso, você fica suscetível ao clima, você fica suscetível a qualquer meteoro. Cair um meteoro tamanho de um ônibus acaba com toda a vida. Então, Nibiru é dentro, é um planeta que a vida é dentro. E tem cidades, tem mar, tem rios, o céu é artificial, o sol é artificial, mas ele é um planeta nave, ali encontram-se outras naves menores que fazem a varredura do quadrante da galáxia, tá bom? E por fora, o escudo protetor de Nibiru foi muito avariado, e é por isso que as pessoas, os nibiruanos, estavam morrendo. E um dos componentes, né, o ouro não é só importante no planeta Terra, o ouro é um metal muito importante em todo o universo. Então, o pó do ouro era necessário para reconstituir essa camada que protegia Nibiru. Então, os nibiruanos começaram a precisar, dentro do nosso sistema solar, porque era aqui que estava Nibiru, um planeta ao qual ele poderia ter o ouro. Só fazendo um adendo para vocês, tudo que eu falo são coisas que estão documentadas. Estão nas tábuas dos sumérios, está na cultura suméria, está na cultura e nos achados egípcios, está nos livros de Enoque, está em partes de Velhos Testamentos, Novos. Assim, eu faço parte de um grupo de estudo fechado sobre Nibiru e os Anunnakis, na verdade, sobre os nibiruanos nos Estados Unidos, onde ali existem pesquisadores, estudiosos, arqueólogos e todos estudando sobre isso. Então, o que eu falo para vocês é o que está escrito nas tábuas sumérias, é o que está escrito nos livros do Enoque. Então, não é nada baseado em loucura ou ficção científica, tá bom? Isso aí foi deixado por nós, a história foi deixada, simplesmente, né? Nós não temos acesso assim tão aberto, né? Foi sempre nos contado uma história da carochinha, que não tem nada a ver com isso, com a nossa realidade, tá bom? Obrigado por assistir a este corte. O link deste vídeo completo está na descrição aqui abaixo. E para assistir todas as minhas lives ao vivo e interagir comigo, não deixe de se inscrever no meu canal principal.